Momento que vai ser um verdadeiro deleite. Um banquete de informação e história, recheado de cultura e, claro, com sabor bem brasileiro. O alquimista dessa irresistível pedida é ninguém menos do que José Rodrigues Trindade, um amigo meu de adolescência, de juventude, e você conhece bem por outro nome, Zé Rodrigues, o compositor carioca, publicitário, escritor, que embalou muitos momentos seus. E esse gênio deixou uma obra que conta a história do Brasil de forma deliciosa, retratando sua gastronomia nos séculos XVIII e XIX. Infelizmente, ele não está mais aqui entre nós, está aqui, no andar de cima, nos assistindo agora, mas quem vai abrir o nosso apetite desse livro é a esposa dele, outra querida amiga, a jornalista Júlia Rodrigues, que está muito bonitinha. Muito Como é que você está, obrigada. meu amor? Não levante, fica aí. Tudo bom, Júlia? Tudo bem, graças a Deus. Você tá, não é muito bonitinha? Muito obrigada. Impecável. Você é sempre gentil. Não, imagina. Isso da gentileza. Você tem espelho, não tem? Então, pronto. Júlia, nós vamos conversar sobre a última obra do Zé, que eu comecei a ler e pelo que eu li, bom, claro que eu fui para o fim, aquela história, né? Vai para o fim, vai para o meio. Sim. A curiosidade, né? E não podia ser diferente, o cara é multi-instrumentista, escritor, ele é um homem das mil maravilhas. O que ele inventou dessa vez? Olha, ele inventou contar a história do Brasil pela porta dos fundos, pela porta da cozinha. Porque ele sempre foi uma pessoa que adorou a comida brasileira. Ele era um curioso sobre a história brasileira. E aí ele resolveu juntar essas duas paixões, né? Contar a história da maçonaria no Brasil, pela porta da cozinha, porque, como você sabe, todos os escravos ou serviçais e tal não eram percebidos como pessoas. Então, eles ouviam tudo e falavam todos os assuntos na frente deles, porque, afinal de contas, eles não representavam, eles não eram ninguém. E aí ele vai percorrer toda a história do Brasil pelo lado da cozinha. E uma coisa que é muito curiosa é que o Zé escreveu a última linha do último capítulo no dia de 22 de maio de 2009, 5 horas antes de morrer. A história é narrada por um índio, né? Pelo Caraí Raposo. Pedro Raposo. Caraí Raposo. Ele foge do massacre da tribo dele na Bahia. Dos Mongoió. Isso. E começa a peregrinar pelo Brasil todo. Quando ele está nesta tribo, eu não vou contar tudo, prometo. Tá. Mas quando ele está nessa tribo, ele conhece alguns jesuítas escondidos no Brasil, que fugiram da Inquisição. E aí, daquela perseguição dos jesuítas e tal. Marquês de Pombal. Exatamente. E aí ele ganha de um deles um livro de cozinha. E ali ele começa a descobrir os sabores do mundo. Então ele começa a contar desde a maravilha do mingau que a mãe índia dele fazia. E aí ele vai percorrendo todos os encantos, todos os perfumes da culinária brasileira. Você sabe que nós que conhecemos, e você ainda dividia a casa e a cama com ele, né? 26 anos só. Olha que coisa linda. Coisa pouca. E nós que conhecemos tanto o Zé, sabíamos que ele tinha paixão por gastronomia, ele cozinhava muito bem. Muito bem. E através dessa culinária típica brasileira, que é deliciosa, ele conta a história do Brasil inteiro. Porque ele vai ao Rio, ele vai a Salvador, ele vai a Minas, ele vai para São Paulo. E ele transita por todos fatos históricos importantes. Então, aí ele faz o caminho dos tropeiros.
Aí ele vai para Minas e trabalha numa grande casa, de um grande senhor, e faz grandes banquetes. Então, o livro, além de ter um dos queridos amigos, o Theo Laurent, Sim. que escreveu o prefácio, um dos prefácios, que o José Messias escreveu outro e tal, ele fala que, em história comparada, que é a matéria que ele leciona nos Estados Unidos e tal, é um dos mais belos livros da história do Brasil. Que coisa boa de ouvir. Porque ele conta com sabor de história. Então, tem coisas que você sente o cheiro. Por exemplo, quando ele está torrando o alho para o tropeiro fazer a carne seca, e ele conta a história da carne seca, você sente o cheiro daquele alho torrado na fogueira. A cozinha é, de fato, um ambiente de muitas histórias, né? Que arquitetam grandes transformações. Mas ele deve ter feito uma pesquisa grande. Enlouquecida. Tem um detalhe da pesquisa dele, porque ele tem uma coisa que ele começou a escrever na língua, ele tem algumas frases na língua dos Mongoió. E aí ele andou por todo lado, foi à USP, foi aqui, foi ali, foi aqui, procurando quem é que poderia falar essa língua ou dar um dicionário para ele, alguma coisa assim. E ele... Olha. Pois é, aquelas são as fichas dele, as fichas que ele fazia, mais ou menos um roteirinho de datas e tal. Aí ele descobriu que a única pessoa que podia dar essas informações para ele, depois dele ter rodado, Sim. falado com faculdades na América e tal, era o primo dele, o Ordep. Ordep Trindade, Serra Trindade, que deu boas informações. E as receitas? Porque, como é que ele inseriu essas receitas? Por exemplo, a feijoada, a tradicionalíssima feijoada. Ele foi pesquisar mesmo. Né? Então ele fez... Se fala muita bobagem em relação à feijoada. Pois é, e aí ele foi falar da feijoada, como é que era. O feijão preto ele proporciona 2 safras, né, pelo ano. Então era mais barato para dar para os negros, né? As partes miúdas do porco. Enquanto na Casa Grande se fazia o cozido, né, o português. Sim, o português eu adoro. Uma delícia, abóbora, batata. O que sobrava de tudo aquilo ia, né, para a senzala. Ia coisa. E aí, por que não juntar tudo aquilo e aquele perfume todo e a gente tem a feijoada? E histórias deliciosas, como o peixe, como é que se fazia, como é que se salgava, a história da carne seca, do charque. Então, tem deliciosas. Eu acho que a história do Brasil ganha um sabor, diferente quando a gente lê o Cozinheiro do Rei. Perfumes e sabores. Agora, uma coisa, Júlia, que o livro está para a gente mostrar, está frisado, né? Está para mostrar a capa do livro, que eu tenho, ali, ó, Cozinheiro do Rei. Exatamente. Na e verdade, tem até uma porta da cozinha mineira aqui. Olha que bonitinho. O que eu achei interessante é que você pode criar você mesmo. O fim que você quiser. Ele morreu. O objetivo dele, na verdade, nesse livro, era provar que Tiradentes não havia morrido. Que houve uma coisa maçônica ali, que Tiradentes foi salvo e uma outra pessoa foi esquartejada no lugar dele. Só que não deu tempo. E eu pensei, ao terminar esse livro, e inclusive escrevi isso, que eu podia colocar 1000 finais, as coisas que ele havia conversado comigo, mas eu acho que o universo quis que ele terminasse exatamente, eu não vou contar como é que ele terminou, né? Sim. Mas eu vou exatamente como terminou. E no final do livro tem uma carta minha sobre esse dia fatídico. Emocionante. Porque o Zé era uma pessoa que preenchia, né? Ele preenchia os lugares. Livros. Lapidou muitas pedras brutas. Muitas pedras. Apesar de alguns pedreiros não reconhecerem isso. Mas tudo bem, né? A gente está aí porque ele sempre dizia que existia gente que era maçom e os que estavam maçom. E nessa diferença a gente conhece um pouco do Zé e do que ele pensa sobre isso.
E no final de tudo, ainda tem o necrológico dele, que era um texto que, numa conversa com um amigo, ele resolveu dizer como é que ele queria morrer. E nós tentamos seguir a risca, porque afinal de contas era a vontade dele. Sem dúvida. Amor meu, só resta dizer que você está linda. Muito obrigada. Que tenha muito sucesso o livro do Zé. Eu espero que as pessoas possam entender. Todo mundo me diz, o Brasil é um país que não tem memória. Está na hora da gente ter. Sem dúvida nenhuma. Está na hora da gente ver que nós tivemos heróis, nós tivemos tudo de bom e a gente pode construir sempre um Brasil melhor. Deus te abençoe, meu amor. Sempre. Beijo grande para você. E Obrigado beijo por ter muito vindo, grande Julinha. na Cris. Aquele livro é para ela, tá? Ah, tá. Eu vou levar Por o livro. favor. O teu livro, O né? meu livro. Que também fala de Gastronomia, mas é um outro assunto. Obrigado, amor. Obrigada beijo, a você, beijo, meu beijo. querido. Delícia de história, né, Bonitinha? 2 minutos, tem mais